Manuel João Monte é professor associado do Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Jubilado em agosto, tem atualmente o estatuto de professor associado convidado. É coordenador do Grupo de Investigação em Termodinâmica Molecular e Supramolecular do Centro de Investigação em Química da UP. Em 2019 escreveu a peça de teatro O Bairro da Tabela Periódica e publicou recentemente o livro Arsenicum, também este uma peça teatral. Ambos os livros foram editados pela O Porto Press. Watinta Fazi, Watintim Bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up se parlent entre elles de leurs problèmes. Nothing can stop me in this mission, in this campaign Qu'elles essaient de trouver education. des solutions. Estão a ouvir Conversas de Género. Manuel, bem-vindo. Como está? Olá, Susana. Começo por perguntar-lhe porque é que escreveu duas obras que abordam o conflito de género e a misoginia. Esta temática da misoginia ou de sexismo não foi planeada, surgiu durante a escrita do livro. Mas, já que faz essa pergunta, nunca refleti muito sobre isso, mas talvez seja qualquer coisa no profundo devido à educação machista que tive, como as pessoas da minha idade em geral. Estudei em liceus separados, havia o liceu masculino, o liceu feminino, os homens e os rapazes eram tratados de forma muito diferente das mulheres e isso acompanhava-nos durante muito tempo. A minha libertação disso foi sempre progressiva, não tão rápida como eu desejaria, mas enfim, acho que neste momento estou com um equilíbrio e uma sensatez muito superior à que tive. Tenho uma ótima relação com a minha mulher, eu casei muito tarde, aos 54 anos. Eu acho que antes disso não estava preparado para uma relação harmoniosa e fiz bem em esperar que ela tenha resultado com muito boa harmonia. Depois, ao escrever o livro, o primeiro, O Bairro da Tabela Periódica, reparei por acidente que só havia dois elementos mas femininos dos 118, só dois tinham nomes femininos, que era a prata e a platina. Achei piada, disse, porque é que as mulheres não protestam? O machismo até se revela nisto, e, portanto, isso deu base a ele divagar um bocado, porque as personagens, os elementos químicos, eram personificados como pessoas num condomínio, que é o condomínio do Bairro da Tabela Periódica, portanto, isso proporcionou algum humor que eu gosto de escrever com humor. Isto são peças de teatro não completamente preparadas para irem diretamente ao palco. Tem que passar por um guião, como aconteceu com o Bairro da Tabela Periódica, porque certos diálogos ou certas falas estão um bocado longas, não apropriadas para o teatro, mas apropriadas para o livro. Mas depois, com o encenador, nós trocamos impressões e conseguimos fazer uma coisa que passe bem no palco. Eu também dou a história da química e, portanto, tenho-me interessado pelo desenvolvimento da química. Há uma personagem na história da química que me é favorita, mas não vou falar dela agora, talvez mais tarde, que é Madame Lavoisier. Mas um dos casos mais conhecidos foi o da Marie Curie. Isto já em pleno século XX, no início, que... Recebeu 2 prémios Nobel, não é? Exatamente, teve 2, e em 2 áreas científicas diferentes. O primeiro na física, o segundo na química. O primeiro levantou grande celeuma, porque o Comitê Nobel, isto foi só em 1903, o Comitê Nobel não aceitava que uma mulher pudesse ter o prémio Nobel, contrariamente ao que foi testemunhado pelo Nobel, que disse que não devia haver segregação de qualquer espécie na atribuição dos prémios, mas o Comitê Nobel na altura era muito conservador, e, portanto, teve que haver um advogado que pressionasse o comitê, e mesmo assim ela foi com o marido e com o Henri Becquerel, portanto foi dividido por 3. Já em 1911, quando recebeu o Prémio Nobel da Química, foi sozinha. Esta é uma história, é a história mais conhecida, mas há outras histórias de cientistas, quer a Marie Curie está entre a química e a física, mas também há mulheres de física notáveis que na altura não foram apreciadas, como a Lise Meitner, ou na matemática. E já que está a falar disso, posso mesmo perguntar-lhe que mulheres é que o inspiraram na química? Ok. Então, a principal inspiradora, porque eu tenho uma admiração especial, é realmente
Marianne Pauls Lavoisier, a mulher do Lavoisier, casou com ele muito nova, aos 13 anos. A alternativa era um casamento forçado com um conde muito mais velho, perto dos 60 anos já, e que ela detestava, mas na altura os casamentos eram muitas vezes arranjados. E então casou com Antoine Lavoisier, que mesmo assim era talvez uns 14 anos mais velho que ela, uma coisa assim. E o casamento foi feliz, porque ela entrou muito bem na questão da investigação em química, teve um papel extraordinário, embora não tenha sido feita a justiça que ela merecia. Por exemplo, ela era tradutora, o Lavoisier não sabia línguas, muito mal. Portanto, na altura, ele necessitava de conhecer quais eram as propostas e os saberes, nomeadamente dos autores ingleses, e ela traduziu muitas obras. Uma delas foi editada em França, que foi um ensaio sobre o flugisto. Curiosamente, o nome dela não aparece como tradutora. Os editores não autorizavam que tivesse o nome de uma mulher, nem como tradutora. Portanto, o tradutor não aparece lá. É uma tradução com alguns comentários, e suponho que entre os dois tiveram discussões científicas muito sérias e profundas, e que teve um papel decisivo na chamada derrota do flugisto, que vinha do tempo dos alquimistas. Foi muito notável nesse aspecto. Para além disso, ela era muito prendada. Ela teve aulas com o Jacques David, um pintor célebre, que pintou um retrato do casal, que é muito conhecido. Teve aulas com ele e fazia ilustrações. Há um livro chamado Traité de Élémentaire de Chimie, foi publicado em 1789, com ilustrações dela. Muitas ilustrações perfeitíssimas, das experiências laboratoriais, dos instrumentos, feitos com muita precisão e de quem sabia do que estava a fazer. Ela era praticamente assistente do laboratório do Lavoisier. Mas olha, o nome dela, na capa, o livro diz que tem figuras, mas não diz de quem são. E, curiosamente, assim, as gravuras que constam do livro, que são várias, estão assinadas pelo apelido Pauls, que era o apelido solteiro, Lavoisier, para ninguém desconfiar que era uma mulher assim à primeira vista. Pronto. E se eu tivesse que escolher uma personagem feminina na história da ciência, eu escolheria Madame Lavoisier, que espero que seja o objeto do meu próximo livro. Está em projeto. Alerta spoiler. Sim. Muito bem. Manuel, o que é que falha na sociedade para não dar tanto reconhecimento ao trabalho da mulher? Pois, esta é uma questão muito antiga. Teríamos que, se calhar, ir para a história mitológica do Adão e Eva. Mas eu, neste segundo livro, do Arsénico, naquelas discussões do último ato... Com a doutora Green, certo? A doutora Jane Green. E com o doutor Donald Devine. Exatamente. Ambientalista, o outro é muito conservador. É assim, sabe que eu tinha começado por fazer um Boris Johnson com outro nome, mas depois ele foi internado no hospital e eu disse, não vou meter nisso. Porque, pronto, mas enfim. Bem, mas a misoginia que depois é atribuída a esse Donald Devine cita o alquimista, que depois foi santo, do século XIII, que é o... Alberto Magno, não é? Alberto Magno, exatamente. Que é festejado em muitos países como santo padroeiro dos cientistas. Pronto, mas naquela altura a misoginia imperava por todo lado, não é? E aquilo que lhe é atribuído, eu acho que ele foi beber Aristóteles, porque ele estudou muito as obras de Aristóteles, e a filosofia aristotélica era completamente misógina. A mulher era encarada, como depois aparece na peça. Não, aliás, e no seu livro podemos ler, até o vou citar para dar contexto a quem nos ouve, que este doutor Donald Devine terá dito que a mulher é um homem falhado, tem uma natureza imperfeita e defeituosa em comparação com a dele. Portanto, ela não é segura de si. O que não pode obter, tenta conseguir através de mentiras e embustes diabólicos. E assim, para ser breve, é preciso não baixar a guarda perante cada mulher como se ela fosse uma cobra venenosa ou o diabo com chifres, pois para atos perversos e diabólicos a mulher é mais inteligente, isto é, mais astuta que o homem. Os seus sentimentos conduzem-na ao mal, assim como a razão impele o homem para o bem. Certo, portanto, isso é citado, é dito pelo Donald Devine,
pretensamente citando o Alberto Magno, a quem é atribuída essa primeira redação. No entanto, eu acho que isso já vem de Aristóteles, porque o Aristóteles já dizia que a mulher era um homem perfeito. Depois, a doutora Jane Green dá a volta ao texto, como leu, e reformula a famosa citação do Santo Alberto, trocando mulher por homem. E, portanto, que também dá, se quisermos dizer. E de repente o homem é que passa a ser uma mulher imperfeita. Exatamente. E o que ela diz é que, passado daqui a 200 anos, estávamos em meados do século XIX, será esse o panfleto que irá circular, que as mulheres ganharão independência e até se sobreporão a todos os níveis aos homens. Pronto, a mensagem dela, com o punho no ar, imóvel que nem uma estátua, é assim que acaba esta peça. E isso leva-me à última pergunta, que é como é que evoluiu o papel da mulher na química? Qual é atualmente o papel da mulher na química, se quisermos? Sim, o papel da mulher na química atualmente é completamente indiferenciado do papel do homem. Não temos nenhuma... Ou seja, uma vitória. Sim, claro. Há várias mulheres químicas famosas e com poderes, sei lá, a diretora da Faculdade de Ciências, Ana Cristina, é química, por exemplo. A Merkel, por exemplo, é química e é uma personagem muito importante. E que aparece no seu livro também. Claro, aparece lá, assim como o Macron. A Inglaterra será merkelizada e macronizada. Esta é a visão profética do Donald Devine, que é muito conservador e anti-europeu, tal como os defensores do Brexit dos anos recentes. Manuel João Monte, obrigada. Obrigado eu, Susana. Gostei muito.